Tudo bem, pessoal? Começando agora mais uma aula de gramática. Nessa aula que a gente começa agora, a gente vai dar uma olhada nas estruturas negativas e interrogativas. Até o momento, a gente trabalhou muito mais a parte afirmativa, né? E agora é legal a gente ver como que aparece tanto na negativa quanto na interrogativa. A gente vai dar uma olhadinha, tempos diferentes, tempos verbais diferentes, mas é importante a gente tentar ter essa ideia de como vai aparecer pra gente, tá? Então, para começar nessa aula de estruturas negativas e interrogativas, eu vou começar com o verbo to be, tá? É importante a gente ver que o verbo to be, ele vai ser um verbo que foge um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a ver. E é bem importante, pessoal, a gente perceber como que eu faço para montar tanto uma negativa, falar não, quanto uma pergunta, né? E aí, tá tudo bem? Ó, uma pergunta, tá bom? Com o verbo to be, pessoal, eu vou colocar uma sentença aqui. I am here. Afirmativa, não tem nem negativa, nem interrogativa. Pensa comigo, pessoal. I am here. Eu estou aqui. Afirmativa. Se eu fosse falar negativa, eu não estou aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Simplesmente colocar um not. I am not here, eu não estou aqui. Agora, se eu tiver que fazer uma pergunta, olha que interessante. Uma pergunta, pessoal, eu vou passar o verbo to be para frente do sujeito. Am I here? Estou eu aqui? Uma pergunta boba, mas é bem importante a gente perceber o posicionamento do verbo. Olha o sujeito aqui, o nosso pronome, né? O sujeito, na verdade, aqui o I, eu, ele vai fazer essa inversão na hora que você tiver que fazer uma pergunta. E se você tiver uma negativa, claro, é só colocar um not. Mas não é só com o am que a gente funciona dessa forma. A gente tem outras também. Então vamos dar uma olhadinha, por exemplo, com she. She is beautiful. Ela é bonita. Mesma coisa, pessoal. Se eu vou falar não, she is not beautiful, perfeito. Só que acontece o seguinte, a gente também pode simplificar isso daqui, fazer uma contração. Lembra da contração? Colocar um apóstrofe? Então, she is not beautiful é a mesma coisa que falar she isn't beautiful. Ela não é bonita. Olha que interessante. Isn't e is not, se aparecer pra gente, é igual, tá? E se for uma pergunta, a gente vai fazer inversão. Vai colocar o is na frente do sujeito, fica is she beautiful? Eu tô perguntando, e aí, ela é bonita? Tudo bem, galera? Vai acontecer isso com am, não tem contração com am not, tá, pessoal? Bem importante você saber, se é am not, vai ficar assim mesmo. Agora, com is vai aparecer dessa forma, mas a gente tá falando de verbo to be, pessoal. Verbo to be não é só am e is. Também tem o are. Are not é a mesma coisa que aren't. E se você tiver o passado com was, pessoal, was not, vira wasn't. E o interessante é que a gente pode fazer perguntas, inclusive com a negativa. Por exemplo, ela não é bonita? Então assim, como é que ficaria uma pergunta? Isn't she beautiful? E tem uma música que eu adoro, uma música do Lionel Richie, né? Não, desculpa, Lionel Richie. Viajei agora, Natalie. Não, Stevie Wonder, isso mesmo. Isn't she lovely? Uma música muito legal. Isn't she lovely? E se fosse com were, pessoal, também, weren't they rich? Olha só, isn't she lovely? Ela não é adorável. Weren't they rich? Eles não eram ricos. Tudo bem, pessoal? É assim que eu vou trabalhar com o verbo to be. É importante a gente perceber que o verbo to be aqui, pessoal, é o meu verbo principal. Ele não tem auxiliar aqui não, tá? Ele é o meu verbo principal e é dessa forma que eu vou trabalhar tanto as estruturas negativas quanto as interrogativas. Agora começa a pegar um pouquinho mais. Eu não vou mais trabalhar o verbo to be. Eu vou pegar as simple tenses, tanto o present simple quanto o past simple. E para eles, pessoal, eu vou usar o que eu chamo de verbo auxiliar. E qual que é o verbo auxiliar das simple tenses? É o auxiliar do. Você vai falar assim, mas professor, eu conheci aí, a minha professora falou que era o did, não é o do. Perfeito, é isso mesmo. Quando eu falo auxiliar do, são as declinações dele também. Por exemplo, o do para a primeira pessoa do singular, perfeito. Agora, para a terceira pessoa do singular, é o does. E se for o passado simples, pessoal, a gente vai usar o did. Para trocar em miúdos, vamos colocar uma sentença no present simple aqui pra gente. I live here. Eu vivo aqui. Então, quando eu vou falar eu não vivo aqui, pessoal, eu vou precisar do verbo auxiliar. É ele que vai trazer a carga semântica tanto de negação,
né? No caso, a gente vai colocar o not junto com ele, tanto a carga de negação, porque o not vem com ele, mas também, pessoal, ele que vai me falar quem que é a pessoa e qual que é o tempo. Se é o do, pessoal, eu vou ter, na verdade, o present simple. I don't live here. É aqui que está a informação de que o tempo verbal é o present simple. I don't live here. E depois do do, sempre o verbo no infinitivo. E se você fosse ter uma pergunta, você vai usar o do sozinho. Do I live here? Olha só como vai aparecer pra gente. Do you live here? Eu coloquei do you, é verdade. Porque não é do I live here? Eu sei onde que eu moro, afinal de contas, do you live here? Você mora aqui. Agora, olha que interessante. Terceira pessoa do singular. She. She loves candy. Ela adora doce. Ela adora doce, tá? Primeira coisa, pessoal. Aqui o meu verbo auxiliar é o verbo does. Eu continuo falando do, mas aqui é terceira pessoa do singular, eu vou usar o does. Então, se eu vou falar ela não adora, ela não ama doce, she... Nossa, você está matando a pau. É isso mesmo. She doesn't love candy. Ou she does not love candy. Se a gente fosse simplificar, she doesn't love candy. E se você fosse fazer uma pergunta, does she love candy? Beleza, galera? Interessante você perceber, sempre depois do do does ou do did, sempre teremos um verbo no infinitivo, tá, pessoal? Sempre. Nunca depois deles, esses verbos auxiliares, nunca depois deles a gente vai ter um verbo, por exemplo, no gerúndio. Sempre o verbo no infinitivo. O que é o infinitivo? Lembra da tabelinha? To go, to have, to play. Perfeito, você tira o to e você tem só o verbo depois do do, que é o do, does ou did, a gente vai ter o verbo no infinitivo sem o to. Mais um exemplo para a gente finalizar. Did she win? Olha só, ela ganhou. Se você fosse falar sim, ela ganhou, ou se você fosse falar não, vamos lá. Yes, she did. Sim, ela ganhou. Ou se não, yes, she won. Aqui a gente tem o passado, a gente tem o auxiliar did fazendo uma pergunta. Ela ganhou. Sim, ela ganhou. Sim, ela ganhou. Tudo bem, galera? Tá sossegado até aqui? Agora a gente vai pegar as continuous tenses. O que são as continuous tenses? Present continuous e past continuous. Isso mesmo. E aqui o auxiliar é o verb to be. Percebe, pessoal, que o verb to be ele vai aparecer pra gente como auxiliar, como am, is, are, was ou were. Todas as vezes que ele aparecer, pessoal, é ele que vem pra frente na interrogativa ou ele que vai receber o not junto com ele. A gente já sabe que o am não vai fazer contração. Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo. I am studying now. Eu estou estudando agora. Quando que eu estou estudando? Agora. Present continuous. Vou falar que eu não estou estudando. I am not studying now. Perfeito. Olha o not aparecendo aqui. Não tenho contração. E se eu tivesse uma pergunta? Você está estudando agora? Are you studying now? Olha que interessante, pessoal. O verb to be como auxiliar vem para frente e eu faço uma pergunta para você. Are you studying now? Você está estudando agora? Maravilha, pessoal. Entendeu? Mesma coisa acontece, por exemplo, se eu tiver terceira pessoa do singular. She's listening to him. Ela está ouvindo a ele, ou seja, ela está ouvindo ele. Né? Se eu fosse fazer, she's not listening to him, she isn't listening to him. Se eu fosse fazer uma pergunta, passaria para o outro lado. Is she listening to him? Ela está ouvindo o que ele está falando, ela está ouvindo a ele. Tudo bem, pessoal? Nossa, eu tô suando hoje, Nathalie. Tá calor hoje, né? Vamos lá. Se eu tiver o auxiliar be, pessoal, am, is, are, was ou were, eu vou ter sempre com gerúndio, porque afinal de contas eu estou falando das continuous tenses. E o verb to be que vem na frente. Só pra gente ter uma ideia. Was she playing? Ela estava jogando? Yes, she was. No, she wasn't. Beleza, galera? Negativa, interrogativa, basicamente, pessoal, é assim que vai funcionar na língua inglesa. Você encontrou essas palavras, saiba que isso daqui, cadê o she isn't? Isso daqui que aparece aqui pra mim é um jeito de você falar não. É o jeito de você falar ela não está ouvindo a ele. Tudo bem, pessoal? Tá sossegado? Precisa de mais alguma coisa? O que você quer? Exercícios? É isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, próxima aula, exercícios. Vamos dar uma olhada como que a gente faz para transformar interrogativa
negativa e como aparece no texto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtindo. A gente se vê na próxima aula, que já começa agora.